Tudo, isso está ligado, isso está ligado. 3, 4 coisas. Fazer checklist. A checklist, a única coisa que me precisa é fazer checklist. Fico lembrando aqui. Muito bem, hoje a gente vai falar aula 6, né? A gente, no esquema das notas de aula que estão no site, né? A gente vai fazer um pouco diferente a sequência, né? Então a gente vai falar aqui sobre energia, algo que a gente não falou na última aula, tá certo? E a gente vai falar isso no ponto de vista da fonte, né? Fonte do campo, né? E do campo. A gente vai tentar diferenciar esses pontos de vista, certo? Então a gente vai falar sobre... Bom, a gente tem condições de contorno, né? Energia, condições de contorno e sobre a equação de Poisson, né? Ou seja, a gente vai começar a introduzir a técnica de solução de problemas em eletrostática e mostrar que a eletrostática pode ser resolvida, né, com uma equação diferencial de segunda ordem, em geral não homogênea, mas em algumas situações a equação, quando ela se torna homogênea, ela dá origem à equação de Laplace, né? A gente vai tentar ver se dá hoje para fazer exemplos, que eu falei que ia fazer na última aula, mas ele acabou não fazendo, de solução de um problema com diferentes técnicas, tá certo? Lei de Gauss, né? Cálculo direto do campo, né? Podia ser 4 formas, né? Solução usando potencial, a integral, né, da distribuição de carga, e finalmente resolver a equação de Poisson, certo? Vamos ver se a gente consegue fazer tudo isso hoje, né? Certo? Bom, deixa eu pegar aqui uma aula para a gente situar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Muito bem, vamos conceituar, ou seja, nós sabemos agora a questão da conexão entre campo elétrico, né, e potencial elétrico, essa expressão que vocês estão vendo aí, né? Expressão deduzida do potencial elétrico, né? E a gente falou que o campo elétrico era menos o gradiente dessa função, certo? Bom, vamos mostrar que esse potencial tem um significado físico, tá certo? Algumas funções potenciais não têm. O potencial eletrostático tem um significado físico, né? Imagine que você queira calcular, né, a energia de uma partícula numa região de campo, certo? Então existe uma região de influência, né? Essa região de influência pode ser representada, né, por linhas de campo, né? Essas linhas de campo são conectadas ao potencial elétrico através da função menos gradiente de φ. Você gostaria de saber, tá certo? Uma carga, né, nessa região, que energia ela teria, tá certo? Uma carga aqui, tá? Então essa é a pergunta. Então como é que você faz isso? Você pega a carga, afasta ela da região, de tal forma que ela não tenha mais nenhuma interação com o campo, não sinta nenhuma energia, tá certo? Nenhuma propensão a sair do lugar, e traz ela para a região de campo, para a sua posição final, e vê, né, de que forma chega nesse ponto, certo? Qual a energia que um agente fictício utilizou para trazer essa carga de longe desse ponto, certo? Então, imagine que essa carga venha do infinito, né, até a sua posição final, certo? Através de uma trajetória qualquer, certo? Em cada ponto, o agente externo, né, ele vem equilibrando, né, a força elétrica que essa carga sente. Então, num determinado ponto da trajetória, tá certo? Deixa eu botar um negocinho de novo. A força elétrica que essa carga sente, por exemplo, está assim, né? Então, o agente externo ele imprime a força oposta, né? Força externa de mesma magnitude, sentido oposto, né? Ou seja, a condição que ele tem que estabelecer em cada ponto da trajetória é que a força externa, né, é igual a menos a força elétrica, né? Certo? E o agente externo produz um deslocamento em cada ponto da trajetória, segundo o vetor de deslocamento diferencial dl, né? E o trabalho realizado pelo agente externo é dw, né? É força do agente externo, produto escalar, com o elemento de deslocamento dl, certo? E para mim calcular o trabalho total, que vai ser a energia dessa partícula na sua posição final, seria a integral disso na trajetória, digamos, do infinito
até o ponto final, que é o ponto P, que está aqui, certo? Desse todo escalar aí. Né? Certo? Ora, força externa menos força elétrica, que vai dar menos integral infinito até P da força elétrica, né? Todo escalar com dl, né? Ora, a força elétrica sobre a carga é a carga vezes o campo elétrico que está ali, naquele ponto. Então, isso aqui é menos Q, integral de E escalar dl, ou ainda, né, se vocês quiserem, igual a Q integral menos, né? Infinito a P de E escalar dl. E isso nada mais é que o quê, né? Que o potencial no ponto P menos o potencial no infinito. Tá? Se a referência potencial e potencial nulo for no infinito, isso aqui vai dar que o potencial, né, que existe naquele ponto P. Eu não vou botar aqui o subscrito P, não importa. É o potencial na posição da carga. Certo? Ou seja, a energia que a carga tem, tá certo? W é simplesmente a carga vezes o potencial da distribuição que causa aquela influência elétrica no ponto da carga. Ou seja, também é uma forma de você detectar, medir potencial, né? Pode ter uma carga de teste no ponto, no espaço, meça a energia que ela sente, tá certo? Energia potencial, e divida pela carga. Joules por Coulomb, como eu falei anteriormente. Volts, certo? Tá? Então essa é a conexão, certo? Entre potencial e energia potencial. Se você soltar aquela carga, tem aquela energia que vai se transformar em cinética, certo? Uma observação importante, né? A gente não vai ver nesse curso de eletromagnetismo avançado, mas a hipótese é que o agente sempre traz a partícula, né, segundo uma velocidade constante, sem aceleração, no regime que a gente chama de quase estático, certo? Sabe-se que se você acelerar uma partícula, tá certo, ela irradia radiação eletromagnética, né? No livro do Jackson diz como é que calcula esse tipo de radiação, certo? Então existem muitos fenômenos associados à aceleração de partículas, né? Radiação síncrona, por exemplo, é obtida quando você faz um feixe de elétron circular, né? Numa trajetória circular, e como ele está sendo acelerado, né? A força centrípeta tem aceleração, tá certo? Então, na tangente sai a radiação síncrona, né? Então, isso é bem conhecido, pode ser calculado usando teoria eletromagnética, certo? Não chegaremos a tanto aqui nesse curso, certo? Muito bem. Bom, isso é a energia de uma partícula. A pergunta é, se você tiver... Deixa eu achar aqui o desenho, certo? Opa. Cadê aqui? Se você tiver um conjunto de cargas, né? E aí a gente vai chegar no conceito de energia de uma distribuição de carga, né? Uma região de carga espacial, qual a energia dessa região? Se você soltar, essas cargas vão se mexer, mas admita que essa região de carga espacial está ali estacionária. Qual a energia daquela região de carga espacial, né? Muito bem. Bom, eu posso construir esse sistema trazendo as cargas nas suas posições finais, né? Eu estou trazendo a última carga. Digamos que nós temos N cargas, as N menos uma carga já foram trazidas e a última carga está sendo trazida aqui para a sua posição final, certo? Então você junta esse sistema, você tem uma região de carga espacial, né? Muito bem. Então você tem aí, vamos construir esse sistema de forma simples. Você tem a carga Q1, né? Você vai trazer outras N menos uma carga próxima de Q1. Nesse momento não existe energia nenhuma, porque essa é a primeira carga do sistema. Você traz Q2, certo? Bom, então a energia que temos agora é a energia de Q2 no potencial produzido por Q1, né? Então, digamos que a energia que nós temos aqui é um parâmetro W12, né? Que é a carga Q2, potencial produzido pela carga 1 sobre a carga 2. Né? E nós sabemos que essa função aqui é Q1, né? Sobre 4πε0, módulo de x2 menos x1, certo? Então essa é a energia do sistema. Então a energia total, por enquanto,